Olá, sejam muito bem-vindos. Este episódio é baseado no Caderno de Estudos de número 12 sobre Direito Tributário, elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. O tema de hoje é o preço do carimbo, a verdade tributária por trás dos emolumentos de cartório. E olha, a gente começa com uma cena que todo mundo conhece, né? Ir a um cartório, seja para reconhecer firma, registrar a casa própria, enfim. E no final, claro, vem a conta. Os tais emolumentos. A gente paga e muitas vezes fica aquela sensação, né? De que é só o preço de um serviço. Um preço, às vezes, um pouco salgado, né? Exato. Mas a nossa missão aqui hoje é desvendar o que tem por trás disso. Será que é só um preço, como o de um produto na prateleira? Ou tem algo muito mais complexo ali? Exatamente. Porque essa aparente simplicidade de pagar uma guia no balcão, na verdade, esconde uma estrutura jurídica e fiscal gigantesca. E o mais interessante, como o material do professor Lessa mostra, é que isso tudo foi definido por uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, que meio que virou o jogo. Então vamos direto ao ponto. Quando a gente paga por esse serviço no cartório, o que é aquilo, juridicamente falando? É a mesma coisa que pagar por, sei lá, um serviço de telefonia? Ótima pergunta. E a resposta é um sonoro não. Essa é a grande revelação. Por muito tempo existiu esse debate, sabe? Mas aí o STF, no julgamento da ADI 1378, que é um marco, bateu o martelo. Os ministros disseram, olha, vamos acabar com essa confusão. Custas judiciais e emolumentos de cartório não são preços públicos, não são tarifas. E o que eles são, então? Eles têm natureza jurídica de tributo. Peraí. Tributo. Como IPVA, Imposto de Renda. Isso. E, para ser ainda mais específico, eles são da espécie taxa. Nossa, isso muda completamente a figura. Quer dizer que eu não estou só comprando um serviço de uma empresa privada, digamos assim, eu estou, na prática, pagando uma taxa obrigatória por Estado? Exatamente. Mesmo que o serviço seja prestado por um particular, que é o delegatário. Então, se é um tributo, isso deve trazer um monte de amarras, um monte de regras, né? Todas. E essa é a consequência mais importante. Falar que é tributo não é só uma questão de nome. É acionar um escudo de proteção para o cidadão. Esse escudo está lá no artigo 150 da Constituição. Os famosos princípios tributários. Perfeito. O primeiro deles, o princípio da legalidade. O valor do emolumento não pode ser criado nem aumentado por um simples decreto, uma portaria do tribunal. Precisa de lei. Uma lei mesmo votada pelos deputados. Uma lei em sentido formal, discutida e aprovada pelo Poder Legislativo com toda a transparência. Ou seja, o tabelião não pode acordar de manhã e falar acho que vou aumentar o preço da autenticação hoje. De jeito nenhum. E nem o Tribunal de Justiça pode fazer isso por um ato administrativo. Tem que passar pela Assembleia Legislativa. Entendi. E qual seria a segunda amarra? A segunda é o princípio da anterioridade. E aqui a trava é dupla. Uma lei que aumenta os emolumentos, ela só pode começar a valer no ano seguinte à publicação dela. A anterioridade anual. Isso. E, como se não bastasse, só depois de passados 90 dias dessa publicação. É a chamada anterioridade nonagesimal. Uau, então não tem surpresa para o bolso. Se aprovarem um aumento em novembro, por exemplo, ele não pode valer já em janeiro do ano que vem? Exato. Tem que esperar o ano virar e ainda respeitar os 90 dias. É uma proteção contra sustos. E a terceira proteção? A vedação ao confisco. O valor da taxa não pode ser, assim, tão abusivo, tão desproporcional que acaba impedindo as pessoas de acessarem o serviço. Claro, porque registrar um imóvel não é um luxo, é um direito. Exato. O custo não pode ser uma barreira. Ok, isso de precisar de uma lei me levantou uma dúvida. É uma lei federal que vale para o Brasil inteiro ou cada estado faz a sua? Ótima questão. O que a gente tem aqui é o que o direito chama de competência legislativa concorrente. Funciona em 2 níveis, sabe? 2 níveis? Como assim? Primeiro, a União, lá em Brasília, edita as normas gerais.
A lei que faz isso hoje, e que é fundamental saber, é a Lei Federal 10.169, do ano 2000. Ela estabelece os critérios gerais, os limites, as regras do jogo para todo o Brasil. Entendi. É como se a União entregasse um manual de regras do jogo. Isso. E cada estado desenha o seu campo e o seu uniforme, mas tem que seguir aquele manual. A analogia perfeita é exatamente isso. Depois que a União define esse esqueleto, os estados e o Distrito Federal vêm e preenchem os detalhes. Eles criam suas próprias leis estaduais com as tabelas de valores para cada ato. Ah, por isso que o preço de uma escritura pode ser diferente em São Paulo e na Bahia, por exemplo. Exatamente. Os valores variam, mas sempre dentro dos limites e das regras da lei federal. E tem um detalhe no material do professor Lessa que eu achei, assim, muito curioso. A gente pensa que a proposta de lei vem do governador, né? Do executivo. Mas para essa lei estadual de emolumentos, a iniciativa não é dele. É do Tribunal de Justiça local. O próprio judiciário propõe a lei que define o custo dos serviços que ele mesmo fiscaliza. Isso não é meio estranho? Pode parecer à primeira vista, mas existe uma lógica jurídica muito forte por trás disso. E, aliás, essa é uma clássica pegadinha de prova. Ah, então vamos prestar atenção. Essa regra vem por simetria com as normas de organização do próprio judiciário. A ideia é que quem fiscaliza o serviço é quem melhor entende os custos dele, a estrutura necessária. O Tribunal de Justiça, como fiscal, está na melhor posição para avaliar tecnicamente e propor valores que sejam justos. Que sejam justos, né? E que mantenham a qualidade do serviço. Faz sentido. O judiciário diz para o legislativo, olha, para esse sistema funcionar bem, a tabela de preços precisa ser esta aqui. Precisamente. Certo. Agora vamos para a pergunta que todo mundo se faz. Se eu pago, sei lá, R$5.000 por uma escritura no cartório, esse dinheiro vai todo para o bolsa do tabelião? Definitivamente não. E o fluxograma que o professor Lessa desenhou no material é perfeito para a gente visualizar isso. O valor global que a gente paga na guia é, na verdade, um bolo. Um bolo dividido em várias fatias. Ok, vamos fatiar esse bolo então. Qual a primeira fatia? A primeira, claro, são os emolumentos propriamente ditos. Essa é a parte que remunera o serviço. Ela cobre os custos todos da serventia, né? Aluguel, salários dos funcionários, tecnologia, segurança e, no final, o rendimento do titular. Certo, essa é a parte que a gente imagina. E as outras fatias do bolo? Para onde vão? O resto vai para diferentes cofres públicos. A segunda fatia, geralmente, é a taxa de fiscalização judiciária. Pelo nome, imagino que seja para... Isso mesmo, para custear a fiscalização dos próprios cartórios. Esse dinheiro vai para um fundo especial do Tribunal de Justiça. O sistema se retroalimenta, sabe? Interessante. O sistema paga para ser fiscalizado. E depois? Depois vem uma fatia com um papel social importantíssimo, os fundos de compensação. Fundos de compensação. O que eles compensam? Eles têm duas funções principais. Primeiro, eles bancam os atos que são gratuitos para a população. Como o registro de nascimento e de óbito. Exatamente. O cidadão não paga, mas o cartório tem um custo para fazer, né? Então esse fundo compensa o cartório por esse serviço. E a segunda função? É garantir uma renda mínima para aqueles cartórios de cidades muito pequenininhas, sabe? Lugares isolados que quase não têm movimento e não conseguiriam se manter. É um mecanismo de solidariedade. Nossa, isso é impressionante. Então quer dizer que quando eu pago por um ato caro numa capital, uma parte daquele dinheiro está ajudando a garantir que alguém numa cidadezinha do interior consiga registrar o filho de graça. Exatamente. É o que garante a capilaridade e a sustentabilidade do sistema todo. É um pilar. Que legal! E tem mais alguma fatia nesse bolo? Tem a última, o ISSQN. O imposto municipal. Ele mesmo. O Imposto sobre Serviços, o STF também já bateu o martelo sobre isso, na ADI 3089, e confirmou que os serviços de cartórios são sim tributáveis pelo município onde o cartório está. Que loucura! Então, o recibo do cartório é tipo um iceberg. A gente só vê a pontinha, que é o serviço, mas embaixo d'água tem todo um sistema de taxas, fundos sociais e impostos. Perfeito.
Desmistifica totalmente aquela ideia de que o titular do cartório embolsa todo aquele valor. A natureza da arrecadação é bem complexa. Falando em regras e valores fixos, isso me leva a outra dúvida bem prática. Digamos que eu trabalho numa grande construtora e registro, sei lá, 500 apartamentos com o mesmo cartório todo ano. Eu posso chegar lá no balcão e pedir um desconto por ser um cliente de grande volume? Eu consigo até imaginar a cena. Mas a resposta, de acordo com as normas do CNJ, seria um educado e firme não. Um não? Sem negociação. Sem negociação? O artigo 191 do Código Nacional de Normas do CNJ é taxativo. Ele veda a cobrança parcial ou a não cobrança de emolumentos. Em outras palavras, é proibido dar desconto. A não ser que exista uma isenção específica prevista em lei, claro. Mas por que essa rigidez toda? Em qualquer outro negócio, um cliente fiel e de grande volume teria um tratamento diferenciado. A razão volta lá para o nosso ponto inicial. Lembra que emolumentos são taxas, um tributo? Sim, o valor é fixado por lei. Exato. Não é um preço de mercado que você pode negociar. Se os cartórios pudessem dar descontos, isso criaria uma concorrência predatória desleal. Um cartório gigante poderia baixar os preços, atrair todos os grandes clientes e, com isso, quebrar os cartórios menores da região. Entendi. Isso comprometeria o serviço. A tabela legal garante isonomia, o tratamento igual para todos. Exatamente. O serviço custa o mesmo para a construtora bilionária e para o cidadão comum. Garante a natureza pública e a uniformidade do sistema. E o material do professor Lessa cita outras regras que mostram esse rigor, né? Por exemplo, aquela proibição de cobrar valores extras, as famosas taxinhas por fora. Isso. O artigo 344 do Código Nacional de Normas é claríssimo. Não pode haver cobrança por urgência, intermediação, agilização, nada disso. O serviço já tem que ser prestado com eficiência dentro do valor da tabela. E tem também o dever do tabelião de fiscalizar o valor do negócio, né? Sim, um ponto importantíssimo. O artigo 352. O tabelião tem que verificar se o valor que as partes declararam no contrato é compatível com o valor de mercado. Ah, para evitar que alguém declare um imóvel de R$1 milhão por 100 mil, só para pagar menos emolumentos e, de quebra, menos ITBI, o Imposto de Transmissão. Exatamente. O tabelião atua ali como um guardião, um fiscal indireto, garantindo a lisura do ato e também da arrecadação tributária que vem junto. É uma responsabilidade enorme. Que jornada, hein? A gente foi de um simples recibo no balcão para um mergulho profundo no direito tributário, constitucional. Vamos só recapitular os pontos mais impactantes dessa nossa conversa? O primeiro, a chave de tudo. A taxa do cartório não é um preço, é um tributo. Segundo, por ser tributo, vem com aquele pacote de proteções da Constituição. Precisa de lei para criar ou aumentar, e qualquer aumento só vale para o ano seguinte e depois de 90 dias. Terceiro, o dinheiro que a gente paga é um bolo dividido em muitas fatias. Uma para o cartório, outra para o judiciário se fiscalizar, uma para fundos sociais e ainda uma para a prefeitura. E por último, como consequência de tudo isso, o valor é fixo, não é negociável, não tem desconto para garantir que o serviço seja igualitário e seguro em todo o país. Perfeito. Como destaca o professor Lessa, entender essa estrutura é fundamental, não só para quem estuda para o concurso, mas para todo cidadão, né? Sem dúvida. E, para a gente fechar, eu queria deixar uma reflexão. A gente viu que esse sistema todo foi desenhado para garantir isonomia, segurança jurídica, com preços fixos, o que fez todo sentido historicamente. Mas isso levanta uma questão para o futuro, né? No mundo cada vez mais digital, onde a tecnologia pode reduzir drasticamente os custos operacionais, até que ponto esse modelo de preços tabelados e tão rígidos continua sendo mais eficiente? Ou será que, de alguma forma, ele poderia acabar desincentivando a inovação na prestação desses serviços públicos tão essenciais? Uma excelente provocação para a gente continuar pensando. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E se tiverem algum tema específico que gostariam de ver por aqui, deixem nos comentários. Até a próxima!